Você já viu um monte de vídeo aí na internet sobre ganhar dinheiro, né, dos famosos gurus, né, mas você mesmo nunca conseguiu, de fato, ganhar o que eles ensinam ali no vídeo, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui para a tela do meu computador nesse exato momento. Tá vendo isso daqui? Olha aqui, o que está aparecendo aqui são 10,23 dólares de lucro. Isso aqui no piloto automático. Isso aqui é um robô. E se eu te dissesse que basta você, sem pegadinhas, tá? Plugar aquele robô ali no seu computador ou no seu celular e lucrar. Simplesmente isso. Seria muito bom para ser verdade, mesmo que você não tenha experiência nenhuma no assunto. Ficou curioso? Se você quer saber como que você pode fazer aquilo ali nas próximas 2 horas, é sério, você clica no botão agora, que vai aparecer, o botão azul que vai aparecer agora, escrito Saiba Mais. E eu te espero lá na outra página, onde eu vou te explicar os detalhes. Eu te espero lá. 48 horas. E mesmo os meus reservas mais importantes eu vou poupar para a Libertadores, que foi o que o Palmeiras fez durante quase toda a primeira fase do Paulista. O que eu acho agora é que as coisas podem mudar, e por 2 motivos, na verdade. Olhando para o domingo. O primeiro motivo é o mesmo que a gente usou para falar do São Paulo. Os caras que jogaram hoje, eles vão começar jogando no domingo, 48 horas depois? Acho até que um ou outro vai. Mas certamente ele não vai poder repetir esse exato time para enfrentar o Corinthians pensando na Libertadores no meio de semana. Então eu acho que ele vai mudar. O mudar pode significar, por exemplo, eu tô falando, começar com Rony e Luiz Adriano, o que já dá uma cara de time titular. Porque o Palmeiras tem isso também. Quando você fala que o Palmeiras sobredosar, eu acho que o Palmeiras é um elenco tão homogêneo. E talvez nesse momento eu exclua os 2 atacantes, porque você tem outros atacantes que eram importantes machucados, né? O Veron, o Breno, você tem outros que não estão rendendo no mesmo nível, o Wesley e o William, desde que voltaram das suas respectivas lesões, não conseguem jogar no mesmo nível, então a diferença da dupla de ataque hoje ela é marcante, né? E aí pode ser que ele comece com os 2 que não começaram hoje, e que esses 2 não comecem o jogo da Libertadores. Por quê? Evidentemente porque o Palmeiras já está classificado no primeiro lugar da chave. Então aqueles que vão tentar fazer ali uma manobra retórica para dizer ué, o Paulistinha virou Paulistão, não sei o que lá, tudo bem. Não é nada disso. Evidentemente, no momento em que você atinge o seu objetivo na Libertadores com 2 rodadas de antecedência, você pode se dar o luxo de dizer, bom, já sou o líder da chave. Esse é o mais importante. Eu até acho que há algum tempo, ser o líder geral como o Palmeiras foi nos últimos 3 anos, em 2018, 19 e 20, era muito importante. Por quê? Porque decidir em casa tinha um peso, né? Você decide em casa com a sua torcida, evidentemente isso acaba tendo um peso, e porque você tinha a final da competição também decidida em 2 jogos. Então você poderia fazer a final em casa tendo a melhor campanha. Hoje a final é em jogo único e hoje você não tem mais torcida. Então, sinceramente, realmente não sei se o Palmeiras tem que brigar muito para ser o primeiro lugar geral. O importante para todo mundo, isso inclui o São Paulo de quem a gente falou há pouco, é ficar na primeira colocação da chave para evitar um confronto mais complicado nas oitavas. Paulo, ontem a gente transmitiu, eu, Prieto, Granada e Real Madrid. Foi 4-1 para o Real Madrid. O Granada, que caminhou bem na Copa do Rei, vai fazer 38 jogos, vai completar 38 jogos pelo Campeonato Espanhol, estava no 56º jogo dele, 56, exatamente o número do Palmeiras. O Granada vai terminar a temporada com 58, mas numa temporada de 12 meses. O Abel estreou em novembro. E em 6 meses e 10 dias, o Abel jogou uma temporada toda que jogou Granada na Espanha. O Real Madrid jogou menos, jogou 50 e vai terminar com 52. E tem chance de ganhar o título. Se tivesse ido mais longe na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, jogaria 55, 56. Então, com esta quantidade, é possível disputar os maiores títulos disponíveis no planeta. E aqui em 6 meses ele fez uma temporada toda que faria na Europa em 12 meses. Quer dizer, conversa de doido, né? Que loucura. Inacreditável. Bom, aí o chaveamento das semifinais. Celso, o Corinthians entra mais pressionado que o Palmeiras na disputa desse jogo no domingo? Ou é Palmeiras e Corinthians, é Palmeiras e Corinthians e... Pegar isso com um pouco mais do lado positivo, que é justamente ser um jogo.
Um jogo, aí sim, o peso do derby pode ser maior em um jogo do que em 2 partidas. Esse jogo ser no campo do Corinthians, acho que na atual circunstância não faz tanta diferença como faria normalmente. Mas a questão de um jogo é importante para um time como o Corinthians nesse momento e contra um adversário também com todas essas questões que a gente levantou do Palmeiras, né? Cansaço, decisões a tomar, porque a gente falou que o Palmeiras dosa bem, mas o cobertor continua sendo curto. Quem começa um jogo não termina, ou vice-versa, ou não começa o jogo com aqueles titulares. Então, mas num primeiro momento, como soa acontecer nos últimos tempos, o Palmeiras tem a vantagem técnica. Simples assim. Palmeiras tecnicamente, qualquer que seja o Palmeiras, e isso ficou provado no jogo da fase de grupos, em que o Palmeiras abriu 2 gols de vantagem e a chuva ajudou muito o Corinthians a conquistar aquele resultado de empate. Mas tecnicamente o Palmeiras continua sendo, qualquer que seja o Palmeiras em questão, um Palmeiras superior a qualquer que seja o Corinthians em questão também. Ô Celso, é engraçado como a partida terrível contra o Peñarol, que não era para ter grande peso, acho que a partir do momento que o Corinthians mandou um time reserva para aquele jogo, não era para essa partida ter um grande peso. Eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que o Corinthians fez a escolha que fez, e no caso do Corinthians acho que ela era muito compreensível, se você perde de 2-1 do Peñarol, de 1-0, num jogo duro, num jogo equilibrado, acho que a coisa não ia, né? A pressão não ia ser tão grande, né? A cobrança não ia ser tão grande. Claro, a cobrança por um resultado no Palmeiras e Corinthians, sim. Mas, vamos dizer, a soma de uma eventual eliminação, ela vai acontecer lembrando do Peñarol, do que foi esse jogo. Isso aí tá ali guardado na gaveta, né? A atuação terrível do Corinthians e do próprio Wagner Mancini estão ali guardadas para serem lembradas caso o Corinthians, com o seu time titular, que vem jogando bem melhor, claro, são poucos jogos ainda, mas vem jogando bem melhor, caso esse time não avance. Então, a partir desse momento, é claro que a classificação passa a ter um peso ainda maior, olhando para esse contexto todo, num campeonato que no fim parece ser aquele mais acessível para o Corinthians entre todos que ele vai disputar na temporada, porque não dá realmente para a gente imaginar, por mais que esse time titular tenha se acertado com os 3 zagueiros, não dá para esperar que o Corinthians seja campeão de um Brasileirão por pontos corridos, com os bons elencos que a gente tem nessa competição, que vai ser um baita Brasileirão, com um monte de time muito legal, né? E o mesmo vale para a Copa do Brasil, onde os competidores são os mesmos. E muitas questões ligadas ao trabalho do técnico, né, Jean? Que a gente personifica a pressão no técnico de futebol. Então, eu tô até evitando falar, mas é verdade, você tem razão. Eu tô evitando falar porque eu acho que às vezes a gente acaba colaborando para a pressão em cima do treinador. Mas é inevitável, né? Nesse caso específico, tem muito da ação do Mancini nessa história toda. Né? É uma pressão merecida. Veja, imagine uma conversa entre Ademir da Guia e Dudu. Aconteceu. Não, eu não estou falando do Dudu antigo da época do Ademir, não. Estou falando do Dudu e Ademir conversaram muito já. É verdade. Dudu e Ademir antigamente conversavam na bola, no campo, com tremenda maestria. Você já viu um monte de vídeo aí na internet sobre ganhar dinheiro, né, dos famosos gurus, né, mas você mesmo nunca conseguiu, de fato, ganhar o que eles ensinam ali no vídeo, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui para a tela do meu computador nesse exato momento. Tá vendo isso daqui? Olha aqui, o que está aparecendo aqui são 10,23 dólares de lucro. Isso aqui no piloto automático. Isso aqui é um robô. E se eu te dissesse que basta você, sem pegadinhas, tá? Plugar aquele robô ali no seu computador ou no seu celular e lucrar. Simplesmente isso. Seria muito bom para ser verdade, mesmo que você não tenha experiência nenhuma no assunto. Ficou curioso? Se você quer saber como que você pode fazer aquilo ali nas próximas 2 horas, é sério, você clica no botão agora, que vai aparecer, o botão azul que vai aparecer agora, escrito Saiba Mais. E eu te espero lá na outra página, onde eu vou te explicar os detalhes. Eu te espero lá.